Mais uma vez o São Paulo não vence pelo Campeonato Brasileiro, são 4 jogos, 4 empates. Você tá satisfeito com o trabalho do Zubeldia? Você tá satisfeito com 4 empates em 4 jogos no Campeonato Brasileiro? Você acha que o São Paulo vai evoluir alguma coisa com o Zubeldia no comando? Valores revelados no São Paulo, tudo sobre o que o Tricolor deve, quanto o Tricolor deve para clubes ao qual o São Paulo contratou alguns jogadores. São Paulo fechando acordo com Gringo. Vou te contar também sobre Luiz Gustavo e Oscar, quando voltam, se voltam. Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Se inscreva aqui se você não for um inscrito, ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. Você tá satisfeito com o trabalho do Zubeldia? Você tá satisfeito com 4 empates em 4 jogos no Campeonato Brasileiro? Você acha que o São Paulo vai evoluir alguma coisa com o Zubeldia no comando? Agradeça o Zubeldia ao Rafael, tá? Porque o Rafael salvou seu emprego hoje. O Rafael fez grandíssimas defesas, salvou o São Paulo de uma goleada no Newton Santos. E pra quem vai passar pano, pra quem vai defender o Zubeldia hoje, porque vai ter jornalista lá que parece que tá dando toba pro Zubeldia, vai defender o Zubeldia no vídeo de hoje, na live que eles vão fazer hoje, vão defender. A pergunta que eu faço é, quem fez mais defesas difíceis no jogo de hoje? Foi o John? Ou foi o Rafael? É só você ver o jogo. O jogo tá aí, tá na cara, gente. São Paulo não fez um péssimo jogo hoje, não tô falando que fez um péssimo jogo. O que eu tô falando é, vocês estão satisfeitos em ver esse São Paulo? É esse São Paulo que você cresceu assistindo? Um time que abre vantagem e fica com a bunda lá atrás esperando o time adversário fazer o gol de empate? E o Zubeldia é assim, né? O Zubeldia é assim. Enquanto ele não tomou gol de empate, ele não mexe no time. Pra ele tá maravilhoso. Aí é só ele tomar o gol, ele espera mais uns 20 minutos, ainda vê 40 minutos. Vai lá, molecada. Entra a molecada de Cotia e resolve o jogo pra mim. É assim que ele faz com a molecada de Cotia. Só bota os moleques na fria pra tentar salvar a pele dele. Então, é basicamente isso, cara. São Paulo, mais uma vez, levando o gol de empate. É impressionante. Tudo bem que foi... E vai ter os defensores do Zubeldia vão falar assim, ah, mas foi em bola parada, Beijo. Não sei o que, foi em bola parada, não tem o que reclamar. Não tem, né? Bola parada, né? Pode tomar gol assim à vontade. Enfim, pra mim, o São Paulo fez um bom jogo, tá? Um jogo legal, bom jogo é também exagerar pra caramba também, né? Mas fez um jogo ok, fora de casa, contra um Botafogo que tem um time muito bom, só que a fase do Botafogo também, né, gente? Não tem muito o que falar, né? A fase do Botafogo, meu Deus do céu, tá tenebrosa. E o Botafogo teve oportunidade de fazer o gol. O Botafogo finalizou 22 vezes, 8 foram no gol, com 4 milagres do Rafael. Eu não tô falando 4 defesas ok, foram 4 milagres do Rafael. Principalmente aquele lance do Savarino no primeiro tempo, que pra mim foi uma defesaça. E os outros lances também, as outras defesas do Rafael, impressionante. Eu fico indignado quando eu vejo alguns influenciadores detonando o Rafael, falando que ele é goleiro pra time pequeno, pra time médio, não sei o que. O Rafael é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni. Tudo bem que a régua é baixa, mas o que o Rafael vem salvando o São Paulo desde 2023 não é brincadeira, não é pouca coisa. Ok? Então tem que elogiar o Rafael e hoje ele fez mais uma partida contra o Atlético Mineiro, já tinha sido eleito o melhor jogador da partida porque salvou o São Paulo e mais uma vez salva o São Paulo. O São Paulo só não perdeu hoje de goleada por conta do Rafael. Ok? Por conta do... Não é porque o Zubeldia deu um nó tático no Renato Paiva, que o Zubeldia fez o São Paulo tic-tac, a movimentação. Não, São Paulo... Mesma coisa, São Paulo dependente do Ferreirinha total e já era, porque hoje o São Paulo foi Rafael e Ferreirinha, mais nada. Os meio-campistas do São Paulo mortos, horrorosos. Marcos Antônio jogou nada hoje, Alisson não jogou nada hoje. O Matheus Alves eu nem vou falar porque é moleque da base, tá subindo agora, tá se ambientando ainda ao time principal, então não vou nem criticar, mas sumidaço no jogo, hein? Sumidaço. A gente vem e critica aqui o Zubeldia porque realmente ele não tá fazendo o time jogar, ele não tem esquema... Na verdade ele tem esquema tático, e é um time de bunda mole, é um time recuadíssimo, o cara joga com 2 laterais direitos no time, com medão de tomar gol do adversário. Esse é o esquema tático do Zubeldia. Vou recuar meu time aqui, botar o Ferreirinha pra jogar, pra ver o que o Ferreirinha faz pra mim. Esse é o esquema tático do Zubeldia. E o Ferreirinha mais uma vez fazendo... Ô Neto, falta só 6, hein, Neto?
Só falta 6, irmão. Tá chegando. Eu queria que o Neto falasse mal do Caleri, falasse mais mal do Luciano, falasse mais mal aí de alguns jogadores que não estão jogando nada, que aí talvez o São Paulo melhoraria bastante. Fala mais mal do Zubeldia pra ver se o Zubeldia toma coragem e bota o São Paulo pra frente. Porque as substituições que o Zubeldia fez no final do jogo era pra ele ter feito aos 20 minutos do segundo tempo. Ele não fez. Porque todo mundo sabia que o São Paulo virou o jogo 2-1 no intervalo. Todo mundo sabia que o Botafogo iria vir pra cima, iria vir com tudo pra cima do São Paulo pra tentar o empate e a virada. O que você, em sã consciência, faria? Eu colocaria o Lucas Ferreira já no segundo tempo, no início do segundo tempo, pra quê? Pra ter o contra-ataque, a força do contra-ataque. Mas não, ele mantém o Cedric e o Ferrarese. Não tô falando que eles jogaram mal, gente. Não tô falando que eles jogaram mal. Eu tô falando de estratégia. Estratégia. O Cedric é um lateral, só que ele não é aquele cara que é um ala, que ele vai fazer uma grande jogada pelo lado direito e o São Paulo vai fazer o gol. Foi um cruzamento que ele fez, que ele deu lá, e o Ferreirinha fez o gol contra o Cruzeiro só, mas ele não é esse jogador. Ele é muito mais um construtor defensivo do que um jogador ofensivo. Então, pensando em estratégia para pegar o Botafogo de calça curta, porque o São Paulo teve oportunidades para fazer isso, inclusive, e faltou um cara como o Lucas Ferreira de velocidade nos lances, colocaria o Lucas Ferreira já no intervalo, botaria ali, você pode manter ou o Ferrarese ou o Cedric na lateral direita, não tem problema, mas você tem 2 jogadores de velocidade pelos lados, e aí quando você tiver o contra-ataque, irmão, já era, você mata o jogo. Mas o Zubeldia pensou nessa coisa básica. Não, ele não pensou, ele preferiu manter o esquema que tava dando certo, entre aspas, só se safou por milagres do Rafael, inclusive, e aí tomou um empate, aí depois que ele resolveu mexer no time. Aí vai vir gente no comentário aqui, ah lá, Bess, vai você então, faça melhor, faz você melhor, só reclama, não sei o que. Eu não sou pago pra isso, irmão. O Zubeldia é muito bem pago pra isso. O Zubeldia é muito bem pago pra fazer esse time jogar mais do que tá jogando. Ah, mas tem desfalques, o time... Fala isso pro Dorival Júnior, que com aquele time lá do São Paulo em 2023 foi campeão da Copa do Brasil. Com um time inferior a esse time que a gente tem hoje, ok? E outra, quem que vendeu o Wellington Rato a custo de pinga? Foi eu? Quando eu critiquei a venda do Wellington Rato aqui, um monte de gente falou, ah, mas o Wellington Rato não joga nada, o Wellington Rato é não sei... Não poderia ser uma opção hoje? O Wellington Rato, gente, teve uma proposta de 15 milhões de reais no ano passado e o São Paulo não vendeu. Aí o Vitória mandou uma proposta de 5 milhões de reais e o São Paulo vendeu. Quem explica essa negociação? É culpa minha? Que o São Paulo não tá sem elenco agora? Foi eu que negociei o Wellington Rato, o Michel Araújo, o Rodrigo Nestor. Foi eu que negociei, foi eu que liberei. O Luiz Gustavo está em casa já, passa bem, como eu falei nos últimos dias. Recentemente ele ficou internado com tromboembolismo pulmonar, mas já teve alta já, tá? A expectativa é que ele volte aos treinos em breve, mas é preciso ainda saber, rapaziada, qual o problema, o causador, qual foi a causa do problema antes de que ele volte, né, rapaziada? Algo que ainda não aconteceu, ainda não há uma previsão de volta do Luiz Gustavo aos treinos, aos jogos, né? Médicos também divergem sobre a causa do problema do Luiz Gustavo, seja ela provocada ou não provocada. Em uma matéria no All Sport é explicado sobre provocada ou não provocada. Eu vou deixar o print aí na tela se vocês quiserem saber mais. Pausa o vídeo e leia aí que tá bem explicado, tá? Especialistas também alertam aí sobre as viagens longas, né? Os riscos de viagens longas para Luiz Gustavo daqui pra frente, tá? Vamos aguardar primeiro ele se recuperar totalmente e depois pensar numa volta, tá? Falando em volta, gente, Oscar trabalha forte aí pra retornar, né? O meia foi forçado aí nos jogos do Paulistão, né? Contra Velo Clube, Inter de Limeira. Poderia ser poupado? Poderia, né? Mas o Zubeldia, com a faca no pescoço, não dava, né? Ele tinha que forçar até o último pra garantir o emprego. E foi no sacrifício, lembrando que o Oscar foi no sacrifício também contra o Tajeres na estreia na Libertadores. Oscar ainda não deve retornar nessa semana, não jogou ontem contra o Botafogo e não joga domingo contra o Santos no Morumbi, né? As chances são remotas, a gravidade da lesão impede dele ir a campo treinar, pelo menos treinar, ele nem treinar ele consegue. As dores na coxa ainda não cessaram, tá? Oscar só será liberado
quando ele não tiver sentido nenhuma dor mais, tá? Quando as dores cessar, aí ele volta a treinar. Enquanto não cessar as dores, ele não vai voltar. Por conta dessa lesão, Oscar não jogou contra o Sport na estreia no Campeonato Brasileiro, mas, como eu falei antes, foi no sacrifício contra o Tajeres na Libertadores, lá na Argentina, né? E por isso, o São Paulo trata a volta do Oscar com a maior cautela possível, gente. O clube entende que não deve mais forçar a situação do atleta para que não se agrave a lesão, né? A expectativa é que o Oscar volte aí no dia 23 desse mês, semana que vem, lá em Assunção, contra o Libertad, que é o líder do grupo D, grupo do São Paulo, e tá jogando muito mais bola que o São Paulo, inclusive. Vai ser um jogo muito complicado. Mesmo que o Oscar retorne nesse jogo, ele deve ficar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Dificilmente ele vai entrar já como titular, fechou? Carlos Belmonte cravou a renovação de contrato de Cédric Soares, lateral português, que veio a custo zero, pois estava livre no mercado, renomado na Europa, né, gente? Jogou no Arsenal, teve grandes passagens lá na Europa. Ele que assinou um contrato curto com o São Paulo de apenas 3 meses de produtividade. Inclusive, o contrato já está expirando, tem que correr para renovar. Cédric parece ter ganho posição no time, passou à frente do Igor Vinícius, que está há muito tempo no clube já. Inclusive, o Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o final desse ano apenas, e até agora não há negociação para renovação. A tendência é que não renove. Voltando ao Cédric, ele falou sobre a renovação de contrato com o São Paulo e disse o seguinte, abre aspas: estamos conversando há algum tempo que eles também demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato, e estamos em conversas neste momento. Tem sido positivo, estamos positivos de ambas as partes, penso que vamos chegar a um acordo e é o que temos neste momento, fecha aspas. A tendência é que Cédric assine um contrato até dezembro deste ano. As negociações caminham muito bem, avançaram nos últimos dias, nas últimas horas inclusive, e caminha muito bem para um acordo. Desde sua chegada, Cédric fez 11 jogos pelo São Paulo e deu uma assistência. Para você, o São Paulo acerta em renovar o contrato de Cédric? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando aí que o Igor Vinícius, como eu falei, ainda não assinou a renovação de contrato, né? Temos o Mike aí pedindo passagem, bom lateral também, só que o Cédric tá aí, às vezes o meu de improviso é o Ferrarese também, então bem complicado, né? Pra você, o Cédric tá bem no São Paulo? Comente aqui abaixo. E todos sabem que o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o balanço financeiro de 2024, né? Recorde de déficit, recorde de dívida, batendo quase R$1 bilhão, problemas gigantescos no clube do Morumbi. E tem mais por aí, viu? Vamos falar sobre dívida, a dívida que o São Paulo tem com outros clubes, né? Isso referente a contratações de alguns atletas no tricolor. A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Gesbret, acho que assim que se pronuncia, do perfil Anotações Tricolores. Se eu pronunciei seu nome errado, Alexandre, me perdoe, é um nome bem complicado, um sobrenome bem complicado, tá? Mas me perdoe. Bom, vem comigo, vamos mostrar a lista dos valores e de quem o São Paulo tá devendo, tá? Elche Rigoni, R$1.300.000, Deportivo Maldonado, R$7.300.000 do Caleri, Gabi Neves, direitos pertenciam ao próprio jogador, R$7,5 milhões, Major League Soccer, Alan Franco, R$8.700.000, Montevideo City Torque, Ferrarese, R$20.800.000, Jackson Mendes, direitos pertenciam ao próprio jogador, R$7.300.000, Ferreirinha, R$14,5 milhões, Belgrano, Santiago Longo, R$1.800.000 e Jamal Lewis, Newcastle, R$965.000. A pergunta é, quais dessas dívidas foram quitadas já? Ou parte foram quitadas? Como o clube não tem transparência alguma com o seu torcedor, não dá para saber. Pode ser que algumas dessas dívidas já até tenham sido quitadas, mas saiu no balanço porque vem do ano passado ou do ano retrasado. Mas algumas provavelmente já foram pagas, tá? Como pode não ter sido quitado também, né? É preciso transparência nesse clube, tá? Assim, é o que eu peço desde quando o Casares assumiu, porque foi o Casares que prometeu na sua campanha lá da eleição, lá em 2020, que teria transparência neste clube, de que todas as reuniões do Conselho Deliberativo seriam transmitidas ao vivo na SPFC TV.
Teve uma que foi, a mulher lá fez mó galhofada, e aí os caras pararam de transmitir. Transmite um ali, outra colar, mas ninguém nem sabe quando tá transmitindo também. Não há transparência. O Casares não fala nada. Ninguém fala nada nesse clube. Então, todas essas dívidas que eu listei pra vocês, ninguém sabe quais foram pagas e quais não. E aí depois que a gente vem aqui e critica, o Belmonte, o Casares falam, ah, mas só criticam. Aí vem os defensores do Belmonte, do Casares, ah, mas você só critica, não sei o que, sei o que. É óbvio que eu só critico. Porque se eles quitaram algo dali, é preciso falar pra quê? Pra que a gente venha aqui e elogie, tá? Por sinal, é mais que obrigação pagar o que deve também, né? Não vamos soltar rojão aqui porque o Casares pagou uma dívida, né? Pelo amor de Deus. Mas é preciso transparência nesse clube. O torcedor merece transparência. Mas parece que é cobrar demais dessa gestão, né? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui!